João, o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos ler até o 21. Depois, durante a palavra, nós teremos alguns outros versículos. É um texto que muitos conhecem, não é? Fala a respeito do novo nascimento, e é um diálogo ali entre Jesus e Nicodemos, um homem que tinha autoridade ali entre o povo judeu, um homem que era mestre, um homem conhecedor de muitas coisas. Então, nós vamos ler o texto junto, alguns vão relembrar, outros vão conhecer esse texto agora. Você também, pela internet, pode nos acompanhar, em nome de Jesus. João 3, do versículo 1 até o 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver com ele. A isto Jesus respondeu: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Vocês sabem de cor esse? Vamos ler juntos 16? Porque Deus amou o mundo, que deu para que todo não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica, na verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Feche os seus olhos mais um momento. Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra. Ela tem poder. Ela tem poder, Deus, de cura. Ela tem poder de restauração, de visitação. Ela tem o poder de nos preencher do Teu Espírito Santo. E ela tem um poder, ó Deus, de nos tirar das trevas para a luz. Por isso, Deus, nessa hora, eu declaro como profeta dessa casa, todos aqui, ó Deus, viverão e vivem na luz que é Jesus, em nome do Senhor, amém, amém, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, pode se assentar, em nome de Jesus, aleluia. Um diálogo maravilhoso. Tem muitos textos na Bíblia que nos fazem ficar apaixonados por ele, né? E esse texto aqui é um diálogo e é algo muito forte de Jesus com alguém que se mostrava ali muito inteligente. E na verdade, Nicodemos, ele era esse homem.
Era um homem formado, era um homem que ele conhecia a respeito, né, da criação, ele conhecia a respeito da lei, ele conhecia a respeito dos reis, ele conhecia a respeito dos profetas, ele tinha na sua mente guardado tudo aquilo que Deus já havia realizado desde a criação do mundo. E Nicodemos também, ele tinha uma noção de que haveria de vir o Messias. E ao contrário da maioria dos judeus, intelectuais da época, que conheciam tudo isso que era contado oralmente, né, e depois escrito pelos antigos, ele tinha o conhecimento. E Nicodemos, ele era alguém que por um pouco, ele estava se abrindo para ele se mover, e surgiu na cabeça dele uma dúvida: ora, será que esse Jesus é realmente aquele que se apresenta como Messias? Será que esse é o Jesus que nós temos tanto esperado, aquele falado por Isaías, que trazia todas as características de Jesus? E Nicodemos, a palavra não fala como um todo, mas muito provavelmente ele ficou muito inquieto com isso que estava acontecendo, e essa dúvida começou a alimentar o seu sentimento, e ele queria descobrir quem era realmente esse Jesus. Só que havia um problema: se ele se expusesse de uma maneira muito forte, ele seria julgado por muitas pessoas. E às vezes nos nossos dias, nós não nos expomos em algumas coisas por medo do julgamento, não é? E algo que eu tenho batido muito na tecla, e o Senhor tem me falado muito forte, é que a igreja do Senhor precisa se posicionar de uma maneira muito mais forte e veemente em muitas áreas da nossa vida, a começar da nossa vida particular, amém? Nós precisamos nos posicionar em todas as áreas, porque somos bombardeados todos os dias de coisas que parecem se tornarem comuns, de coisas que parecem se tornar corriqueiras no nosso dia a dia, e essas coisas começam a entrar na nossa vida, na nossa casa, através de muitos caminhos, às vezes pela escola, pelas mídias, pelo rádio, para quem ainda ouve um rádio, seja como for, por pessoas que se dizem influenciadoras, e elas começam de uma maneira sorrateira, deturpar as coisas, não é? E isso muitas vezes é absorvida pelo povo de Deus de uma maneira que não quer assumir uma posição e dizer: opa, eu não concordo com isso, porque isso não é o poder de Deus sobre as nossas vidas, isso não é a vontade de Deus sobre nós. E às vezes nós vivemos assim como Nicodemos. Alguns entendem mais de um assunto do que outros, né? Talvez alguns entendam ou conheçam mais a palavra do que outros, mas não é isso que é colocado aqui como um fator primordial, embora Jesus chame a atenção de Nicodemos por conta disso. Mas o que nós precisamos colocar diante da nossa vida, e o que o texto começa a nos apresentar, é um posicionamento daquilo que nós somos diante de Jesus. De ter uma voz, de influenciar, ao contrário daquilo que o mundo influencia. Então muitas vezes nós achamos 1000 desculpas, mas nós não fazemos aquilo que a palavra do Senhor faz, ou fala para a gente fazer, melhor dizendo. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil dar desculpa do que dizer: olha, eu sou ao contrário disso, porque o que Jesus fez na minha vida não pode ser apagado por uma frase, não pode ser apagado por um comportamento, não pode ser apagado por uma ideologia. E Nicodemos, ele começa a ser incomodado com essas coisas. E a palavra diz que ele sai durante a noite e ele arruma um jeito de marcar um encontro com Jesus. Quem assistiu ou assiste o The Chosen aqui? Pode assistir, viu? É bom demais. Tem pastor aí falando que já se viu, tem coisa ali que não está na Bíblia. Mas é só ser um pouquinho mais inteligente em saber que para você conseguir colocar um enredo numa história, você precisa pôr uma sequência, não é? Então, é maravilhoso. E ali eles retrataram o encontro de Nicodemos com Jesus, e nós estávamos lendo o relato dos atores quando fizeram aquela cena. Ela demorou horas, porque o intérprete ali de Nicodemos, ele não conseguia parar de chorar, tanto era a presença de Deus naquele lugar, e é uma coisa incrível, não é? A gente só consegue crer pela fé. Eu não estou falando se o ator é crente, se o ator é isso ou aquilo, eu estou falando que a representação que foi feita ali, aconteceu uma presença de Deus, que eles não imaginavam, e eu fico imaginando, Nicodemos escondido, e quando ele se encontra com Jesus, ele começa a dialogar com Jesus.
E olha, eu vou dizer para vocês, pelo que o texto descreve, Jesus foi bem duro com ele. Porque em dados momentos Jesus chama a atenção dele, nós vamos falar disso daqui a pouco. Espera aí, Nicodemos, você é todo entendido, você é todo mestre e você ainda não crê nisso. E eu quero te falar nessa manhã, você conhece tanto o amor de Deus na sua vida e por que você ainda não tomou uma posição diante de Deus? Não estou falando para você ser crente, não é isso. Isso é uma coisa que nos torna religioso. Eu estou falando para que você tome uma posição diante de Deus e você seja o influenciador e não o influenciado. E Nicodemos sai à noite, vai ali escondido, e há uma conotação espiritual muito importante sobre isso. E quando eu estava preparando essa palavra, eu estava orando e falando, Senhor, não é só isso, não é só uma questão de um homem tão inteligente que não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele, olha, você precisa nascer de novo, e ele interroga Jesus, não é? Responde com uma pergunta e diz, Jesus, mas eu já estou velhinho. Como é que eu vou voltar? Como é que alguém velhinho vai voltar ao ventre da mãe? Mas há uma conotação espiritual muito forte aqui. E eu estudando, eu estava lendo até uns livros que eu tenho, e para teólogo falar um negócio desse, meu querido, é porque Jesus existe mesmo. E até lá nos comentários, os teólogos estavam dizendo assim, Nicodemos, ele não estava entendendo que ele estava em trevas e que ele precisava vir para a luz. E o fato dele ir encontrar Jesus à noite, mostrava que aquele homem cheio de entendimento, aquele homem que sabia de cor, talvez, provavelmente, muito melhor do que nós, as passagens bíblicas, ele estava em trevas. Ah, pastor, mas isso não pode ser. Estar em trevas é você achar todas as coisas muito mais importantes do que Deus na tua vida. Não, pastor, mas eu amo a Deus. Olha, eu dou importância àquilo que Ele me fala. Será? Eu vim como profeta do Senhor nesta manhã chamar a tua atenção para que você se posicione em nome de Jesus e saia daquilo que é trevas e venha para a luz que é Jesus. A conotação espiritual é que Nicodemos, ele não entendia que mesmo com todo esse entendimento, ainda ele vivia numa religiosidade que fazia com que ele vivesse escondido naquilo que ele acreditava, naquilo que ele achava certo, naquilo que era um monte de regrinhas, mas ele não conseguia enxergar que o que Deus, através de Jesus, poderia fazer na vida dele é algo maravilhoso. E Deus tem algo maravilhoso para você. E puxe na sua memória as coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. Então eu quero te dizer, não pare por aí, porque Deus tem muito mais, em nome de Jesus. E não são notícias ruins, não são coisas complicadas que vão fazer você paralisar, amém? Mas não, o poder de Deus que está sobre você, através de Jesus, vai trazer a luz, que vai fazer você enxergar o propósito do Senhor na sua vida. Amém? Nicodemos encontra ali Jesus e fala, mestre, o que eu faço para alcançar aquilo que o Senhor está propondo? E quando a palavra diz, né, que Nicodemos chamando Jesus de mestre, ele estava rebaixando a Jesus, e por isso que Jesus foi um pouco duro com ele. Deixa eu te falar, da maneira que você falar com Jesus, ele vai te responder. Não é para te oprimir, não é isso. Mas é que para que você entenda que há uma porção espiritual muito grande para você, e você não pode ficar preso naquilo que você acha que é certinho, naquilo que é a tua bolha, e você se prenda naquilo. Mestre, o que eu faço para alcançar isso? Ele estava dizendo, em outras palavras, e declarando que Jesus, alguém que tinha vindo da parte de Deus, e é importante alguém que veio da parte de Deus, mas ele não estava entendendo que, quando ele chamava Jesus assim, ele estava rebaixando Jesus, porque Jesus, ele era o próprio Deus, e ele era alguém que foi enviado, exaltado por Deus. Então, tome cuidado como você chama Jesus. Quando eu disse aqui, nós estamos num ambiente seguro, e que você peça ao Senhor aquilo que você precisa, se esvazie de você mesmo. Em certa medida, Nicodemos chega diante de Jesus com um crachá de mestre, aquele que tinha uma cadeira
cativa numa das melhores universidades da época, e ele então encara Jesus dizendo: olha Jesus, o Senhor é mestre, mas parece que o Senhor tem um pouquinho mais do que eu entendo, então eu quero uma porção dessa para mim, e não há nada de errado nisso, mas da maneira que ele tratou Jesus, Jesus responde para ele: cara, tu não está entendendo nada, você precisa nascer de novo, tudo isso aí que você tem não vale nada se não for a minha presença na tua vida, tudo isso não vale nada se você não se preencher daquilo que eu tenho para você. Nada disso vale nada, porque enquanto você se valer disso, você estará andando em trevas e não haverá a luz na sua vida. Nicodemos começa a conversar e ele vai entendendo, e ele mostra ali uma fé completamente inadequada, porque ele tinha fé, uma fé relativa. Ele declara ali no seu diálogo, não é? Olha, eu tenho até visto o que o Senhor tem feito, mas ele para até ali, ele não conseguia imaginar, ele não conseguia elevar a sua fé e entender até então que Deus havia exaltado Jesus para que ele estivesse ali, que Deus havia enviado Jesus para que ele estivesse ali, e que Jesus era realmente aquele que havia sido dito pelos profetas do passado, e escrito exatamente como ele é, o Deus que encarnou e estava entre nós. E às vezes nós nos deixamos levar, e achando que um dia passa e o outro dia passa, e Jesus se torna aquele amiguinho simples que a gente bate a mão no ombro e anda com ele da maneira como a gente quer, e não é assim. Quando Jesus chama alguém de amigo, é porque você está muito próximo dele. E um amigo, você faz o quê? Você honra. Um amigo, mesmo que não está pertinho de você, mas você está andando junto. O amigo é aquele que você tem uma mensagem. O amigo é aquele que você sabe que se você precisar dele, ele vai ter uma palavra para te incentivar, não é mesmo? E às vezes até a palavra de incentivo é uma bronca. Mas um amigo, ele sabe até como se relacionar com isso. E Nicodemos ali, diante de Jesus, ele começa a olhar para tudo aquilo, e ele começa a ficar embasbacado, e parece que ele começa a emburrecer um pouquinho, né? Porque ele faz essa pergunta para Jesus: olha, mas como é que pode voltar ao ventre da mãe? Nicodemos, não é nada disso, você precisa enxergar a luz na tua vida, meu filho, você precisa começar a caminhar e enxergar o propósito que Deus tem para você, e eu sei que o propósito de Deus para a nossa vida não é uma vida parada, não é uma vida estatizada. O propósito de Deus para a nossa vida é algo que continua, é algo que tem sequência, é um movimento cíclico, e toda vez que esse movimento cíclico acontece na sua vida, você passa para uma nova fase. Nicodemos precisava passar para uma nova fase. Ele estava preso na mesmice, ele estava preso só nos estudos, ele estava preso só no conhecimento, mas ele não se abria para o poder de Deus na vida dele, que poderia ser movido através de uma coisa, através da fé, acreditando que Jesus tinha vindo para realizar todas as coisas nas nossas vidas, amém? Ele não estava entendendo, mas aquele diálogo começou a despertar alguma coisa dentro de Nicodemos. Jesus vai falar com você da mesma forma que falou com Nicodemos, amém? Jesus, né? Notem uma coisa, há dois momentos espirituais muito importantes nesse texto. Jesus fala para ele assim: olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É um passo primeiro. Nicodemos, você não pode ver, você não está enxergando. É preciso que você abra os teus olhos para entender um mundo espiritual. Quem aqui não se comoveu ou não se comove com as coisas que estão acontecendo no sul, não é? Eu sei que você está orando, eu sei que você está contribuindo, mas eu falei aqui domingo passado, e é até algo duro de se dizer. O sul do país é um lugar onde é mais difícil a entrada do Evangelho. O sul do país é um lugar onde as pessoas estão muito fechadas. E a palavra de Deus diz aqui, Jesus dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você precisa ver o reino. Em nome de Jesus, eu profetizo que o sul do nosso país e o nosso país vai ver o reino do Senhor, amém? Para que haja transformação, para que haja esperança, para você do sul que nos assiste, há esperança e ela só existe em Jesus.
E a ajuda vai chegar, o suprimento vai chegar, mas você precisa se abrir para o poder de Deus na sua vida. Então receba Jesus no seu coração. Amém? E Nicodemos continua conversando, e ele vai ouvindo ali Jesus falando com ele, e ele começa então a perceber que faltava alguma coisa na vida dele, e às vezes nós também nos comportamos como Nicodemos e achamos assim, está tudo bem, as coisas são assim como são, e você se esquece de que nós estamos envolvidos por um mundo espiritual, e ele move as coisas ao nosso redor. Então tudo que acontece na tua vida não é à toa, mas eu quero dizer, qualquer coisa que aconteça, se levante, porque o poder de Jesus vai te livrar de todo mal, e da mesma medida, e numa medida ainda maior, o poder do Senhor Jesus vai te abençoar para que você seja livre, e para que você tenha todas as suas necessidades supridas em nome de Jesus, amém? Nicodemos, ele estava preso numa coisa muito de escrita, porque quando ele pergunta para Jesus isso, não é? Jesus, como é que pode alguém idoso ir novamente para o ventre da mãe? É porque a letra que tinha na cabeça dele estava segurando o comportamento dele. Estava segurando a fé, estava podando a fé dele, porque na cabeça dele, alguém que pudesse ver o reino de Deus, é alguém que vinha de uma linhagem dos judeus. Na cabeça dele, só poderia alguém ver o reino espiritual, alguém que viesse nascido de uma linhagem de judeus. Está vendo como é complicado para Nicodemos? E está vendo como isso às vezes é complicado para nós? Peraí, isso aconteceu na vida daquela pessoa, mas será que vai acontecer na minha vida? Havia uma dúvida dentro do coração de Nicodemos, misturado com uma letra, com um entendimento, né, com um estudo tão aprofundado que ele não conseguia se abrir e enxergar esse mundo espiritual, e que Jesus estava dizendo para ele: Nicodemos, para com isso, eu não vim só para um povo, mas eu vim para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. O quanto você tem crido no amor de Deus na sua vida, o quanto que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz se tornou para você algo normal, algo assim que, sabe, acontece todo dia. Então, ok, eu já sou salvo, então está tudo bem, e você começa a viver numa mesmice, e esquece do propósito de Deus para você, esquece que Deus tem mais para você, e quanto mais Deus colocar na sua vida, mais você vai ter para distribuir para as outras pessoas. Mais você vai ter para abençoar a sua casa, mais você vai ter para abençoar as pessoas, mais você vai ter para abençoar a igreja. E não é só questão de recurso financeiro, é questão dos dons e dos talentos que Deus colocou na sua vida. Então aquilo que às vezes te incomoda e fala: olha, eu acho que eu sou bom nisso, eu acho que eu saberia falar, eu acho que eu saberia cantar, eu acho que eu saberia influenciar alguém através de uma palavra, eu acho que eu saberia, trabalhar de alguma forma que contribuísse para o reino, e não só para o reino, mas que eu seja uma influência e um canal de bênção de Deus para esse mundo. Saiba que isso está em você, e que eu quero nesta manhã te ativar, assim como Nicodemos foi ativado, e nós vamos ver depois que ele vai aparecer lá na frente. Aquele homem cheio de recursos, cheio de inteligência, cheio de sabedoria, ele precisava ser ativado pelo poder de Deus para que ele começasse a fazer diferença entre as pessoas que o cercavam. Em nome de Jesus, você vai fazer diferença entre as pessoas que te cercam, amém? Uma palavra de poder sobre a tua vida, e você a partir de hoje, não é daquele que vai duvidar que é necessário nascer de novo, porque você entende agora, que nascer de novo é conseguir enxergar que você está nas trevas, e você vai para a luz. Ai pastor, mas que palavra dura. Eu não estou na treva. Calma pastor, não é mesmo assim. Toda hora que você se acha, não é, no direito de julgar uma situação, você está nas trevas. Mas será que é justo isso que está acontecendo? Será que Deus existe mesmo? Quem falou que você ou eu podemos ser juiz das coisas ou da vida de alguém? Toda vez que uma situação acontece e você não vê saída, sabe o que é isso? É estar nas trevas, porque você esquece do poder de Deus na tua vida, e esquece muitas vezes o que Ele já fez na tua vida, em nome de Jesus. Não canso de falar, minha sogra aqui, ó. É um milagre de Deus, tinha perdido a memória,
a memória curta. E nessa semana, né, vocês passaram no médico e um dos médicos disse, olha, a senhora agradeça a Deus pelo que aconteceu na sua vida, porque quando isso acontece, dependendo da idade da pessoa, não se reverte, a pessoa vai definhando, a pessoa vai, caminhando para uma situação que não é muito boa. Mas glória a Deus, isso é um milagre que nós temos na nossa casa. Amém, Áurea? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E pessoas que nós oramos também, pessoas que estavam com crises, pessoas que foram vítimas dessa epidemia de dengue, algumas com dengue, com Covid, todo junto. Eu falei, meu Deus, nós precisamos da intervenção do Senhor sobre as nossas vidas. E eu creio que quando nós oramos no nome de Jesus, nós entendemos que nós estamos vivendo em uma treva, mas nós precisamos vir na luz. E uma das coisas que mostram essa motivação é quando nós queremos colocar a nossa vida diante de Deus, quando nós queremos fazer mais para Deus, quando nós queremos realizar, quando nós não ficamos parados e quando nós queremos nos movimentar para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam influenciadas. Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você precisa sair dessa situação, meu filho. Você precisa sair dessa mesmice e movimentar a sua vida. Você precisa nascer de novo. A tua vida espiritual, ela precisa ser movimentada. A tua vida sentimental, ela precisa ser movimentada. O teu emocional precisa crescer e você parar com essa choradeira, com essa reclamação. E quando essas coisas acontecem, naturalmente, a tua vida material começa a melhorar. Sabe por quê? Porque você tem um total controle do Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai te falar o que fazer, o Espírito Santo de Deus vai te falar o que realizar, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar a direção, o Espírito Santo de Deus vai te falar, ei, olha ali para aquele lugar, ali está a luz de Jesus, e você precisa seguir, amém? Nicodemos, acorda, você precisa mudar a sua vida, e Jesus continua, e o negócio começa a ficar apertado para Nicodemos, e fala assim, olha, você precisa nascer da água e do Espírito, nascer do alto. E os estudiosos dizem que João, quando ele trata a respeito de nascer da água, ele está relacionando com o nascer do alto. E o nascer do alto, ele implica no batismo. O batismo nós entendemos, que ali é uma vida que é sepultada e ela sai da água como uma nova vida, não é mesmo? Isso, mais do que isso ainda, é algo que vem do poder de Deus sobre a vida de uma pessoa que a capacita a entrar no reino de Deus. E eu estou sonhando já com o primeiro batismo da nossa casa. Bem, nós estamos procurando aí, agora eles usam aquele batistério assim que fica no lugar, eu já vi na minha mente, se tiver um para alugar, nós vamos alugar, colocar naquele canto ali e nós vamos batizar muitas pessoas em nome de Jesus. Se você não se batizou ainda, você já é convidado, e se você também me disser, pastor, olha, é o seguinte, eu quero renovar meu voto, eu quero batizar novamente, uma coisa não invalida a outra, o que vai validar é a tua atitude de se batizar em nome de Jesus, amém? Estão comigo? Amém? Quero alugar, ver se tem para alugar, vamos colocar aqui e marcar um domingo assim de manhã. Gabi, tu vai fazer um louvor aqui com o Lucas, e nós vamos batizar as pessoas enquanto isso, e vai ser uma festa, amém? Em nome de Jesus. Jesus, ele enfatizou na vida de Nicodemos, que o Espírito Santo entrasse na vida dele. E, em primeiro lugar, Jesus fala para Nicodemos, se alguém não ver o reino, não pode entrar. Jesus vai complicando ainda mais para Nicodemos e diz para ele a respeito das coisas que vêm do alto e começa a falar para Nicodemos da água, começa a falar para Nicodemos do Espírito e Jesus continua. E quando Jesus complica mais para a vida de Nicodemos, ele fala assim, olha, é preciso entrar no reino. Então a primeira coisa, nós precisamos ver a Jesus. Nós precisamos enxergar que há a luz em Jesus. Só que nós não podemos ficar só nisso. Nós não podemos ficar assim, que bacana, ali está a luz. Como é que é? Se você entrar num túnel, olha, siga a luz, Alguns falam não siga, outros falam siga.
no nosso caso é seguir a luz, mas nós precisamos, além de ver aquilo que o Senhor colocou diante dos nossos olhos, nós precisamos entrar naquele lugar. E eu quero te convidar, nesta manhã, entre para o reino da luz, entre para o reino de Jesus. Comece a compreender que você não é uma pessoa criada aleatoriamente, mas não, Jesus te ama. Amém? E Jesus estava falando isso para Nicodemos, e eu imagino a fisionomia de Nicodemos, porque não é até então, ele chegou ali diante de Jesus e tratando Jesus como um igual. O Senhor é mestre, eu também sou, mas mesmo assim, eu consigo compreender que há algo maior no Senhor. Mas me explica o que está acontecendo. Explica o que é isso que o Senhor tem feito. Eu ouço notícias, algumas coisas, eu de longe até vi. Eu vi o Senhor curando pessoas, eu vi o Senhor levantando pessoas, e eu vi o Senhor pegando na mão de pessoas que eu mesmo achava que ela não tinha solução mais para a vida dela, mas o Senhor levantou, e agora eu vejo aquela pessoa, não é, tendo uma vida feliz, trabalhando, cuidando da família. O que é isso, Jesus? Eu preciso entender, eu preciso receber isso. E Jesus fala para ele, o que é nascido de carne é carne. Jesus estava mais uma vez chamando a atenção de Nicodemos e dizendo, Nicodemos, para com essa situação de achar que você é melhor do que alguém, ou de achar que já está tudo certo. Nascido de carne é carne. Não adianta só você vir de uma linhagem de judeus. Você precisa se transformar para que o poder de Deus entre na sua vida. O que é nascido de carne é carne. Não faz só questão de uma linhagem. Porque se for só da carne, você vai ficar paralisado nessa situação e você não vai compreender o mais do que Deus tem para você. Porque quando Nicodemos diz para Jesus, sabemos... Ele estava o quê? Dizendo daquilo que ele conhecia e daquilo que até então ele havia visto. Mas ainda no entendimento dele, só daqueles que eram da linhagem de judeus poderiam entrar no reino. Mas Jesus veio e disse para ele, Nicodemos, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você entende o poder dessa palavra? Quando Jesus diz, o nascido do Espírito, é porque Ele abre e nos dá a oportunidade, para mim e para você, sermos participantes com Ele, deste reino que Ele trouxe para as nossas vidas, deste reino que Ele nos trouxe como salvação, como transformação, e esse reino é aquilo que nós vamos receber como quando partirmos daqui, mas é aquilo também que nós já temos aqui, porque nós estamos convivendo com o poder de Jesus sobre as nossas vidas, amém? Então não fique só como um espectador, não fique só como aquele que vê. E Jesus, ele começa ainda, ele continua falando com Nicodemos, e é uma das coisas que eu acho maravilhosa na palavra, porque se transforma numa poesia, e Jesus fala para ele, Nicodemos, o vento, ele sopra para onde quer. Ele vai para onde quer, você ouve a voz, e é incrível, o vento tem uma voz. Só que você não sabe, Nicodemos, de onde ele veio, para onde ele vai. Jesus estava falando, Nicodemos, se encha do Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu estava orando a respeito dessa palavra, e o Espírito Santo me levou a lembrar de como nós somos criados. Jesus criou todas as coisas, houve separação das trevas para a luz, não é? E depois de Deus ter criado todas as coisas pela palavra, Ele nos criou pelas próprias mãos. E quando Deus cria ali o homem, a palavra de Deus diz que há um sopro de Deus sobre a vida do homem. E ali se forma a alma, e ali entra o Espírito Santo de Deus para dirigir a vida da pessoa, e como isso é poderoso.
E o Senhor Jesus começa a falar para Nicodemos, para ver se Nicodemos começa a se abrir para aquele poder. E Nicodemos, você está percebendo o vento? Você está percebendo o sopro de Deus sobre a tua vida agora? Você está percebendo esse poder? Você está percebendo como isso faz toda a diferença? Nicodemos, seja cheio do poder de Deus na sua vida, seja cheio do sopro de vida de Deus em você. E eu quero ministrar você nessa manhã, o sopro de vida do Senhor está sobre você, então se apodere dele e comece a viver, não como quem vê o reino, mas como está dentro do reino. É o momento da igreja se preparar para muitas coisas. Pastor, lá vem o Senhor falar de problemas. Seria um problema se nós não estivéssemos dentro do reino. Sabe por quê? Porque quando nós estamos dentro do reino, nós podemos ter o poder de Deus sobre as nossas vidas, e tudo aquilo que vem para nos achatar, nós sabemos que há esperança, que há no poder do nome de Jesus. Quantas pessoas desesperadas que não têm essa experiência, que não têm essa expectativa, que não sabem que pode recorrer a Deus, ou mesmo que conheçam a Deus, só estão vendo o reino e achando que aquilo está ali distante, e não conseguem perceber que há bênçãos do Senhor para a vida delas, que há livramento de Deus para a vida delas. Nicodemos, ele diz assim: eu não entendo isso. Muitos não entendem, ou fazem que não entendem. Eu suspeito, não é? Aí sou eu dizendo que Nicodemos, pela inteligência que ele tinha, nessa hora ele já estava suspeitando, e ele já estava ali meio que fingindo, para não ficar com tanta vergonha. Mas ele estava começando a se abrir para o poder de Deus na vida dele. E Jesus ainda vai apertando Nicodemos muito mais, porque ele diz assim: Nicodemos, nós falamos. Curioso, né? Jesus podia dizer: olha, eu estou te falando. E Jesus fala: nós falamos. Jesus está se referindo à Trindade. Jesus estava se referindo e dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você precisa entender que em mim está todo o poder. A presença do Pai está em mim, a presença do Espírito Santo está em mim. Então, nós falamos e testemunhamos aquilo que nós falamos. Nós falamos e testemunhamos aquilo que nós colocamos sobre a vida de vocês desde a criação. E você, Nicodemos, precisa ser participante disso. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Em nome de Jesus, você precisa ser participante. E Jesus diz assim: olha, você não pode só crer naquilo que é terreno, porque aquilo que é terreno eu estou realizando e vocês estão vendo. Você precisa, Nicodemos, crer naquilo que é celestial, naquilo que você não consegue ver e você sabe que vai chegar até a tua vida, naquilo que você não consegue ver e sabe que vai te abençoar, naquilo que você não consegue ver, mas você sabe que está te envolvendo, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Não se desespere por questão alguma. Não fique aflito por questão alguma. E às vezes as pessoas jogam isso, né, como um chavão. Deus está no controle de todas as coisas, e realmente Ele está. Mas para que o poder de Deus haja através do seu controle, a gente precisa se abrir para que esse poder atue em nossas vidas, amém? E você precisa ser essa pessoa que ativa esse poder. Porque mesmo que quem não está do teu lado não creia, ela vai começar a crer por aquilo que você realiza, por aquilo que Deus realiza na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Jesus fala: este será levantado para que haja salvação no mundo. Jesus estava dizendo a respeito dele mesmo. Que isso seja uma verdade na sua vida. Patrícia, coloca para mim João 3,16 novamente. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ler novamente. Porque Deus para vamos falar com vontade agora. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Não pereça. Em toda situação você não vai perecer. Deus não enviou Jesus para te julgar.
Deus enviou Jesus para que seja justo na sua vida e você será justificado em nome de Jesus. Jesus veio para salvar. E olha só o que Jesus esclarece para Nicodemos: quem crê não será julgado. Quem não crê já está julgado. Começa a compreender agora a diferença de quem está nas trevas e a diferença de quem está na luz. Quem está nas trevas já está julgado, porque fez uma escolha. Pastor, eu não escolhi nada. Quero te falar, não é? Quando o pecado entrou no mundo, nós não tivemos escolha. Nós fomos herdando o pecado. Pastor, mas isso é injusto. Não é injusto, porque Jesus, quando morreu na cruz, morreu por todos, e você aceita se você quiser. A graça alcança todo, da mesma maneira que o pecado entrou, e nós fomos herdeiros disso, Jesus entrou com a salvação, e quem quiser também é herdeiro disso, em nome de Jesus, amém? Nicodemos preferiu as trevas, inteligente, sábio, em nome de Jesus, você vai sair das trevas. É uma palavra um pouco dura, é uma palavra um pouco pesada, mas que isso seja verdade na tua vida, porque muitas pessoas preferem as trevas, muitas pessoas praticam a maldade, muitas pessoas agem mal porque elas detestam a luz. Se há alguém que é mais perseguido nesse mundo, é aquele que confessa a palavra do Senhor na sua vida. Você concorda comigo? Com muitas outras coisas, olha, não, isso é cultural, isso faz parte, não é, do desenvolvimento dessas pessoas naquele lugar, mas quando se fala daquele que tem Jesus no seu coração, a coisa começa a ficar apertada, sabe por quê? Porque ele é uma verdade na vida das pessoas, e você, não é, acho que concorda comigo, se uma coisa começa a cutucar e a debater muito contra a outra, é porque há uma verdade naquilo, não é mesmo? E nós detemos, através da palavra de Deus, através daquilo que Jesus fez na cruz nas nossas vidas, a verdade que é totalmente fiel, da parte de Deus para as nossas vidas, amém? Lá em Gênesis 1:4, eu já estou encerrando, a palavra do Senhor diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Gênesis 1, 1 e 2, perdão. Sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. E o 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Fez separação entre a luz e as trevas. Nós estamos num tempo que ou a igreja se posiciona, ou para viver na luz, ou nós viveremos nas trevas. E quando eu falo nos posicionarmos, não é só uma questão meramente ideológica, não é isso. Mas a igreja precisa se posicionar para influenciar tudo aquilo que está ao nosso redor. E que a gente tem conhecimento e sabe que irá destruir muitas vidas, amém? Você que nos assiste pelo Instagram, você que nos acompanha pelo YouTube, essa palavra é sobre a tua vida. Se posicione e comece a andar na luz, para que você, assim como Nicodemos, comece a entender que não basta ver o reino, não basta apenas ver a luz, mas você precisa entrar e ser participante daquilo que é o reino de Deus, das batalhas que há no reino de Deus. E quando nós estamos nas batalhas que estão dentro do reino de Deus, nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor Jesus nos garante isso, amém? Em nome de Jesus, deixe o seu like, faça um comentário, coloque um amém, se você crê que isso é verdade na sua vida. E eu quero ler com vocês em João 12, no versículo 46 ao 50, que fala a respeito do amor de Cristo e faz uma diferenciação daquele que crê e daquele que não crê. E diz assim no versículo 46 do capítulo 12: eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Entendem? Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou,
Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Tenho mandado de Deus de vida eterna para você, tenho mandado de Deus de vida eterna para sua família, tenho mandado de Deus de bênção para a tua casa, tenho mandado de Deus de cura para o seu corpo, de cura para a sua alma, tenho mandado de Deus que Ele se apodera de você com um amor que a gente não consegue entender e Ele nos envolve. E a gente não pode parar, porque você, do mesmo jeito que está lendo ali o texto, Nicodemos some, Nicodemos desaparece, e assim, né, a impressão que dá é que ele deixou ali Jesus falando sozinho, mas olha só, Nicodemos aparece depois, lá em João 7,50, no capítulo 7, versículos 50 e 52, Nicodemos ele começou, não é, dentro daquilo que era a sua velocidade, ele estava um pouquinho devagar na verdade, né? Mas ele aparece como um seguidor oculto. Por isso que eu chamo a atenção para nós nos posicionarmos. Diz assim, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe. Já está dedurando Nicodemos, né? João aqui falou, ó, esse aí é aquele Nicodemos lá, do novo nascimento, nascer de novo, estão lembrados? Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Só uma pausa aqui, um parênteses. Percebe como isso é muito real nos nossos dias? Pessoas sendo julgadas, sem ao menos ter tido chance de se defender, e com todas as provas que não estavam num determinado lugar que disseram que ela estava. Olha como isso, não é? A injustiça do inimigo acontece. 52, responderam eles, dar-se-á caso de que também tu és da Galileia? Examinas e verás que da Galileia não se levanta profeta. E aí Nicodemos, agora ele aparece publicamente, já um tempinho depois. Segue aí, vai lá para o capítulo 19 de João. E também, 39, ó, 19, 39 a 42. E também Nicodemos, João dedura Nicodemos toda hora, né? E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. João ainda, né, bate o martelo, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Nicodemos agora, ele tomou posição. Tudo o que Jesus havia falado para ele a respeito do que era espiritual, a respeito do que era emocional, a respeito do que era racional, ou melhor dizendo, material, Nicodemos agora entende. E Nicodemos toma uma posição, e talvez uma posição num momento muito mais difícil, porque ele foi lá para contribuir para que o corpo de Jesus fosse enterrado. A exposição dele foi gigante. Aquilo que ele estava escondendo, um homem que até então andava nas trevas, mesmo com todo o entendimento, agora ele passa a andar na luz e ele fala, peraí, esse Jesus eu conheço e eu quero andar com ele, e eu sei que tudo que ele fez é verdade, eu sei que o que ele realizou é verdade, agora eu não tenho mais dúvidas, porque sei que esse Jesus é o que morreu, e eu entendo que ele vai ressuscitar, em nome de Jesus. Nicodemos dizia, sabemos, ele estava usando somente o intelecto. Jesus dizia para ele, falamos. Jesus estava revelando para ele o poder da Trindade, revelando para ele o poder de Deus, revelando para ele que ter sido ele vindo para morrer pelos nossos pecados não era em vão, e que o Espírito Santo de Deus nos envolve todo dia e toda hora, quando nós nos abrimos para esse mover, amém? Em nome de Jesus, tome posição. Eu quero te perguntar nessa manhã,
Como que você se relaciona com Jesus? Como que você se relaciona com Ele? Pastor, eu não sou igual o senhor, sabe? O senhor conhece. Esquece isso, Nicodemos conhecia um monte de coisa. Eu quero falar para você, como é que você se relaciona com Jesus quando você está sozinho, quando você está na sua casa, quando você está no seu carro, no seu trabalho, quando você passa por um momento de aperto, que você tem vontade de responder duro para uma pessoa, quando você tem vontade de brigar com alguém, ou quando você tem vontade de tomar uma atitude, sabe aquela coisa de desistir de tudo e deixar tudo para lá. Como você tem se relacionado com Jesus? Será que você é aquele que está só vendo Jesus e sabe, Jesus legal, o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode resolver todas as coisas, mas você ainda não entrou e é participante do reino do Senhor Jesus? Quero chamar a sua atenção para que você também não demore tanto quanto Nicodemos. Para que a nossa igreja, para que a igreja no mundo, ela seja avivada, ela tenha um novo tempo, ela entenda que o poder que ela tem a respeito de todas as coisas que acontecem no mundo é verdade, porque o poder para pisar na cabeça do inimigo está sobre quem? Sobre a igreja do Senhor. Não há nada que possa fazer com que você pare, amém? A não ser você mesmo. A não ser que você se envolva, com a tua preguiça, a não ser que você se envolva com a tua paralisia, com o teu desânimo. Em nome de Jesus, se levanta, anda. Nicodemos, talvez, eu brinco aqui, tenha demorado um pouco tempo, mas você vê que na palavra, logo depois, ele toma um posicionamento e fala, não, peraí, esse Jesus é verdade. O quanto Jesus é verdade na sua vida, o quanto Jesus faz de diferença na sua vida, o quanto de Jesus faz esse mover sobrenatural sobre você, e você começa a impactar a vida das pessoas. Eu quero te ativar nesta manhã, para que você se relacione com Jesus da maneira mais plena, que você tenha Jesus de uma maneira assim como Nicodemos falou, olha, não importa se eu vou lá, se vão me expor, se o chefe do Sinédrio vai falar alguma coisa, se os meus alunos vão dizer alguma coisa. Aí Nicodemos, agora você ficou louco? Você acha mesmo que esse é o Messias? Nicodemos olhou para todas aquelas pessoas e disse, Ele é o Messias, Ele é o verdadeiro Rei, Ele é aquele que trouxe o reino de Deus para as nossas vidas, e eu não vou ficar só olhando o reino de longe, mas eu vou entrar e participar desse reino, porque o Senhor Jesus me trouxe vida em abundância, e isso faz toda a diferença, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você nessa manhã, você que está nos acompanhando. Jesus faz toda a diferença na sua vida. Faz toda a diferença na sua vida. Receba o Senhor Jesus no seu coração. Receba o Senhor Jesus como aquele que vai controlar a sua vida. E você não vai virar uma marionete. Não é isso. Mas quando você está participando do reino de Deus, você se torna livre para realizar os seus sonhos. Começam a se concretizar. O propósito de Deus, ele começa a valer na sua vida. De maneira que você se torna uma pessoa feliz. Uma pessoa que vai adiante. Uma pessoa que não fica paralisada somente vendo as coisas de longe, não, mas agora você é participante do reino do Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche os seus olhos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Eu sonho e sei que vou viver uma igreja de poder, sei que vou viver pessoas entrando nessa casa e em muitos lugares onde o nome do Senhor é pregado, e elas vão entrar cheias de poder, e elas vão entrar orando em línguas, elas vão entrar declarando que há poder de cura no nome de Jesus, elas vão entrar dizendo, olha o que Deus fez na minha vida, eu era aquele que estava nas trevas, agora eu sou aquele que está dentro do reino, e esse reino tem muita luz, esse reino tem muita glória do Senhor, esse reino tem muita cura, esse reino tem muita restauração, aleluia. Um povo de Deus forte, um povo de Deus que ora, um povo de Deus que vai adiante, um povo de Deus que se posiciona e diz, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, amém? Pai de amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu declaro sobre cada um que está aqui, ó Deus, um posicionamento forte nessa hora, Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas, Senhor, que têm o coração esvaziado de dúvidas, e ao contrário disso, o coração cheio de certezas, ó Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida.
Você que nos assiste pelo Instagram, você que nos assiste pelo YouTube, tem poder de Deus para a sua vida. Aonde você estiver agora, eu declaro que esse poder invade a sua vida. Amém? Venha para a luz que é Jesus. Venha viver dentro do reino do Senhor. Venha viver aquilo que Deus tem para você. Essa vida que você está vivendo não é isso que Deus tem para você. Em nome de Jesus, se levanta desse leito de depressão. Nós sabemos que é difícil, nós sabemos o quanto é custoso, mas eu quero te falar e colocar uma palavra sobre você. Levanta e anda. Deus tem mais para você. Venha para a luz, participe do reino que está comandado por Jesus. Ele é o rei da sua vida. Então que haja cura na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, como teu servo eu abençoo cada um. Que venha, Senhor, o teu reino. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, Pai, assim como o Senhor nos ensinou aqui na terra, como no céu. Sim, Pai, o teu reino também nos envolve aqui na terra, em nome de Jesus. Ore canta labasure, recanta lalabas. Oh, poder de Deus nesse lugar. Ore canta labas, o Espírito Santo de Deus invade a sua vida agora. Oh, que tatarabas. Não estranhe se você está sentindo um calor, se você está sentindo algo diferente. Ao Espírito Santo de Deus te envolvendo nessa manhã e te falando: tu és meu, venha viver comigo no meu reino. Eu sou o Senhor e Rei da sua vida. Ore canta labas, ore canta labas. O Senhor te diz: eu tenho cura para você, eu tenho restauração para a tua vida. Ore canta labas, sere canta labas. Tu és Deus, Pai, Tu és Rei. Jesus, reina em nossas vidas, em nome de Jesus, reina em nossas vidas, ó Pai. Venha o teu reino sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro pelo teu povo, meu Deus. Eu clamo pelo teu povo, Pai, nessa hora, meu Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Deus, nas nossas vidas. Tem misericórdia, Deus, quando nos distanciamos do Senhor. Tem misericórdia, Deus, quando muitas vezes, como Nicodemos, deixamos nos envolver pelo nosso entendimento e esquecemos do teu poder sobre as nossas vidas. Queremos nascer de novo, Pai. Queremos ver a tua glória. Queremos, ó Deus, realmente enxergar o mundo espiritual e que nós sejamos controlados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nos visita, Pai, nos visita, em nome de Jesus. Eu profetizo, Deus, visitação poderosa do Senhor sobre cada uma das vidas aqui, sobre cada um daqueles que nos acompanham, ó Deus, pela internet. Uma visitação poderosa do teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus.